Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz para você, meu irmão, minha irmã, você que veio para não apenas ouvir, mas obedecer a palavra de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ler o capítulo 5. São dias de despertamento. O Senhor está nos chamando para que nós despertemos. Muitos estão como Jonas, no meio de uma tempestade de vento, as ondas querendo afundar o barco, e nós, escondidos no fundo do porão, não queremos enfrentar a tempestade, e pior, dormimos no meio de uma tragédia. Talvez você não olhou ainda o que está acontecendo com o mundo, mas é necessário que nós despertemos. Alguém teve que ir lá balançar o profeta e falar para ele: o que está acontecendo? O que tu tens, ó dormente? Por que você está dormindo? Olha o teu irmão agora aí, balança o ombro dele e fala: por que você está dormindo? Acorda. Chacoalha ele bem forte. Glória a Deus. Chacoalha, porque Deus vai chacoalhar a gente hoje aqui. Glória a Jesus. Efésios estão animados, né? Glória a Deus. Quando fala em chacoalhar o crente gosta de apanhar. Glória a Jesus, crente gosta. Efésios capítulo 5, versículo número 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta tarde tão especial. Senhor, meu coração, Pai, está tomado, meu Deus, de uma alegria. Pai, eu entendo, Senhor, que são tempos difíceis, temos lido, são dias maus. Mas também, Senhor, são dias de despertamento. E nós rogamos, Pai, que o Senhor nos libere, ó Deus. Que o Senhor nos acorde, nos prepare, Deus, para esse tempo tão urgente e tão necessário para a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Deixa-nos ser guiados por esta palavra. Eu rogo a Tua bênção sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Assente-se louvando o nome do Senhor. Encontramos neste texto Paulo falando sobre a necessidade de despertamento. Ele nos fala que nós temos que nos levantar como aqueles que estão no meio de mortos. É mais ou menos como no caso do vale de ossos secos. Ezequiel teve que profetizar para que aqueles que estavam na condição de mortos se levantassem.
Deus está nos falando, irmãos, que existem algumas pessoas que estão nessa condição. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. Ele está falando para nós observarmos como é que nós estamos andando. Ele diz para nós vermos como estamos nos conduzindo. E ele diz mais: não como nécios, mas como quem? Como sábios. É interessante, irmãos, porque Paulo está falando no grego, está falando para nós que alguns são asófos, são pessoas que não têm sabedoria, outros são sofós, são pessoas sábias. Ele diz para nós entendermos a diferença entre aquele que tem sabedoria e aquele que não tem, aquele que sabe realmente como andar e aquele que ainda não aprendeu a andar. Irmãos, eu quero lhes explicar nesta tarde algo a respeito do andar no Espírito, porque talvez você se sinta, ou seja, como aquela pessoa que é um cadeirante. O cadeirante é uma pessoa que porta uma deficiência. O cadeirante é alguém que é incapaz de mover-se sem a sua cadeira. A cadeira de rodas é o veículo com o qual ele pode sair de um ambiente para outro. E nós, irmãos, no reino espiritual, temos que compreender que sem a cadeira do Espírito, nós não conseguimos nos mover. Nós precisamos que o Senhor nos conduza pelo seu Espírito, que as nossas pernas ganhem movimento, que nós aprendamos a ver também no reino espiritual, que nós aprendamos, irmãos, que existem dois reinos, o reino natural e o reino espiritual. No reino natural, talvez você caminhe, você come, você se alegra, você trabalha, você dentro desta vida, mas você não está percebendo que o Senhor quer que nós nos movamos na atmosfera espiritual. Vamos ver como é que isso acontece. Vamos perceber no texto, está dizendo para nós o seguinte. Ele diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ele fala para nós, irmãos, que o tempo não para. Ele fala para nós que o tempo urge. Ele fala para nós que o relógio marca 24 horas em cada dia. Nós estamos percebendo que o tempo parece que está comprimido e que nós não estamos aproveitando o tempo como nós deveríamos. A igreja precisa despertar. Temos que entender, irmãos, que o tempo que nós não aproveitamos para Deus é tempo desperdiçado. O tempo só vale para nós quando nós estamos na presença de Deus. É por isso que o salmista nos fala o seguinte: eu prefiro estar um dia na porta da tua casa, nos teus atos, do que 1000 fora dele. Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que aproveitar o tempo. E ele fala mais para nós. Ele diz para nós que nós não temos apenas que ser pessoas que têm sabedoria, mas ele fala para nós que essa sabedoria tem que ser aplicada. Ele diz: não sejais insensatos, pessoas sem razão, pessoas sem sentido. Irmãos, nós temos que ter um sentido para viver, uma motivação para estar na presença de Deus. Ele diz que nós precisamos entender, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então vamos entender hoje aqui, que uma vez que nós já despertamos, que nós já saímos da cadeira e estamos agora nos movendo em direção àquilo que nós chamamos de vontade de Deus. Eu sei, irmãos, que nem todos desfrutam da vontade perfeita de Deus. E Deus quer que você e eu, que nós, a igreja, desfrutemos da perfeita vontade do Senhor. Ele diz para nós: mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Vamos compreender hoje aqui como é que a vontade de Deus funciona, como é que ela opera. É muito importante que nós aprendamos, irmãos, porque nós estamos saindo de uma atmosfera natural, indo em direção a uma atmosfera espiritual. Estamos compreendendo que o Senhor quer que nós andemos no Espírito. Vamos ver como isso acontece. Diz assim para nós o texto: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito. Portanto, irmãos, existe um lugar, existe um momento no qual o crente desfruta daquilo que nós podemos chamar de vontade de Deus. Há um lugar onde você talvez um dia já esteve, e quem sabe você está exatamente nesse lugar chamado vontade de Deus. A vontade de Deus é esta: que te conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O Senhor falou para nós, irmãos, que conhecer a vontade de Deus é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus, nós já entramos na vontade de Deus. Agora é claro, irmãos, que agora que nós aceitamos Jesus, nós temos que começar a caminhar com Ele. Vamos ver como é que nós andamos no Espírito. Vamos aprender isso, porque eu considero que é fundamental. Estava comentando essa palavra com o pastor Alfredo na parte da manhã no culto espanhol. Eu dizia para ele o seguinte: que a nossa condição, irmãos, é como aquela condição de Pedro. Que Pedro, quando o Senhor falou com ele depois da ressurreição, disse para ele: Pedro, quando tu fores mais velho, um outro te pegará pela mão e te levará para onde tu não queres ir. É uma realidade. Eu vejo isso porque eu trabalho com pessoas idosas, e eu vejo-as ainda nessa quinta-feira, trabalhando com eles. Eu tive que vi uma senhora sentada, ela fica apática num canto, ela não sai daquele lugar, ela fica ali quietinha, ela não fala, ela fala muito pouco, ela não se move. E eu percebi, fui até ali até o bebedouro, peguei um copo d'água, levei para ela e disse para ela: você quer um pouco d'água? Ela assinou com a cabeça, sorriu para mim, bebeu a água. E a pessoa que responde me agradeceu por eu ter percebido que ela estava com sede. Ela tinha sede, mas ela não tinha condições de sair do lugar dela e alguns metros para apanhar um pouco de água. Por quê? Porque ela envelheceu, porque ela não se move, ela está incapaz de sair de um lugar para outro. Então ela carece de ajuda, ela precisa de alguém que a leve ao lugar onde ela quer ir, e às vezes ao lugar onde ela não quer ir. E eu vejo, irmãos, que a mesma condição na questão espiritual, que nós precisamos aprender, que o Senhor quer nos levar. Quando nós adquirimos maturidade espiritual, nós compreendemos que o Senhor quer nos levar ao lugar onde está a sua vontade perfeita. Ele quer nos conduzir a condições melhores, a situações do Espírito Santo quer mover e trabalhar em favor da sua igreja, amém? Irmão, diz a Bíblia que o reino dos céus não é nem comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas ainda para nós, irmãos, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo quer nos conduzir. O Espírito Santo quer nos levar a lugares onde nós não fomos ainda. Ele quer que nós aprendamos a ser guiados por seu Espírito. E é claro, eu entendo, irmãos, que ele está falando: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma ação repetitiva, uma ação que está no gerúndio, diz para nós que nós temos que continuamente estarmos repetindo a experiência de sermos continuamente cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito. Quando alguém está cheio do vinho, irmãos, faz coisas que em sã consciência nunca faria, que depois se pode assistir, fica envergonhado. Como é que eu fiz isso? Porque na verdade a pessoa que está embriagada, ela não percebe, porque ela está tomada pelo espírito da embriaguez. E você tem que entender, irmãos, que se nós formos tomados pelo Espírito Santo, faremos coisas não vergonhosas, mas coisas que alegram o coração de Deus. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, tomados por esta glória. Mas como é que isso acontece?
Como é que nós somos tomados? Pastor, nos ensine como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Durante muito tempo, eu imaginei que para ser cheio, nós tínhamos que estar falando em línguas. Mas o falar em línguas não é a prova definitiva de que você está cheio do Espírito Santo. Quer dizer que talvez que você naquele momento se encheu, transbordou, mas depois não significa que você vai estar ainda cheio. Nós precisamos sim nos encher diariamente do Espírito Santo. E Paulo nos dá a receita aqui, diz para nós o seguinte: enchei-vos do Espírito. E diz mais: como nós nos enchemos? Está falando para nós aqui embaixo: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Hoje eu quero te servir 3 taças de vinho, e quero que você aos poucos vá se embriagando. Quero que você aos poucos vá tomando a consciência daquilo que Deus quer fazer no reino espiritual na sua vida. A primeira taça se chama Salmos. Quando ele fala para nós, ele não diz para nós que você tem que saber cantar. Ele não fala para nós que você tem que entender de música. O Alan entende, o Alan sabe que a música depende de 3 coisas: da melodia, da harmonia e do ritmo. Sem isso não há música. Agora, é claro que o músico tem que ter bom ouvido, e nem sempre uma boa voz, mas o cantor tem que saber cantar. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando para nós, irmãos, que não depende de você ser afinado ou desafinado. É necessário que você aprenda a entender a importância dos salmos na história do povo de Deus. Nós temos que entender, irmãos. Por exemplo, hoje aqui alguém disse bem claramente para nós, no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós vamos lendo os salmos, irmãos, ele diz para nós, não é cantando, é falando entre vós com salmos. Talvez você não saiba cantar, mas você tem que entender que todo salmo tem que ser didático. Todo cântico do crente tem que nos ensinar alguma coisa. É importante que nós aprendamos. O crente não canta qualquer coisa. Por quê, irmãos? Porque a música é um elemento importante para transformar sentimentos, para nos impulsionar. E é claro, eu vejo pessoas, irmãos, pessoas que são deprimidas, pessoas que são ansiosas, pessoas que são negativas, passivas. Eu vejo por outro lado pessoas que são impulsivas, pessoas que são explosivas, pessoas que são nervosas. E essas pessoas, irmãos, ainda não entenderam o que é deixar-se dominar pelo Espírito. Se você é impaciente, se você é alguém que tem dificuldade em controlar seu temperamento, saiba de uma coisa: você precisa aprender a ser cheio do Espírito. Porque o Espírito é a cadeira na qual nós caminhamos. O Espírito é aquele que nos toma pela mão e nos leva a lugares onde nós queremos e também onde não queremos ir. O Espírito Santo é essa pessoa maravilhosa que nos leva a ser aquilo que nós não podemos ser. Eu não posso ser diferente daquilo que eu sou, mas pelo Espírito Santo Ele nos capacita a andarmos numa forma diferente, numa forma que glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Quer ver um exemplo de salmo? Você vai ver, por exemplo, lá em Atos 16, você vai encontrar que Paulo está preso, pés e mãos atadas. Ele está numa prisão. Paulo e Silas, de repente, começam a orar. Capítulo 16 de Atos, vamos encontrar isso na palavra do Senhor. Você vai perceber, capítulo 16, versículo de número 25. Era já perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam o quê? Hinos a Deus. Aleluia.
Quem é que canta depois de ser açoitado? Quem é que canta estando numa posição incômoda? Paulo está dizendo para nós, irmãos, na palavra, falando entre vós com salmos e com hinos e com cânticos espirituais. Qual a diferença, pastor? Os salmos são aqueles que estão escritos, são os cânticos do povo hebreu. São os cânticos que foram inspirados pelo Espírito Santo e que estão conservados para a edificação da alma do crente. O crente, irmãos, é edificado quando ele lê o livro de Salmos. O crente é edificado quando ele canta o livro de Salmos. Quando nós entendemos que os Salmos exaltam ao Senhor. Louvai ao Senhor, todo ser que respira, louvai ao Senhor. Quando nós começamos a ver nos Salmos, irmãos, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando eu olho para o Salmo, eu vejo que aquele que se esconde no escondido do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. Quando nós começamos a ler os Salmos, eles nos inspiram, eles nos fortalecem, edificam a nossa alma. Mas há uma outra coisa. Ele fala para nós dos hinos, que foi o que Paulo cantou. Diz a Bíblia, irmãos, que Jesus, antes de ir para a cruz, ali no horto, cantou um hino com os seus discípulos logo depois da ceia do Senhor. Então, irmãos, qual a diferença entre o salmo e os hinos? Os salmos, na sua origem, são aqueles que estão registrados na Bíblia. Os hinos são aqueles que a igreja do Senhor, que o povo de Deus produziu no decorrer da história, que nos edificam. Nós acabamos de cantar aqui, ainda que a figueira não floresça. Isso não é salmo, é Abacuque. Mas nós estamos cantando a palavra. Cada vez que o crente canta a palavra, cada vez que você canta no seu coração, e isso é importante, vamos ver aí em Efésios, ele diz para nós assim, irmãos, e salmodiando, cantando e salmodiando ao Senhor, onde? No vosso coração. Ou seja, tem muita gente, irmãos, que canta lindamente. Tem muita gente que canta com uma voz de passarinho, parece um canarinho. Canta tão lindo, irmãos, mas é da boca para fora. Porque se fosse verdadeiro, nunca emprestaria a sua voz para o mundo. Não adianta, irmão, nós cantarmos belamente, cantarmos para Deus na igreja e cantarmos lá fora no barzinho para o mundo. Não adianta, irmãos, nós louvarmos ao Senhor com uma voz bela e de repente estamos cantando músicas que ofendem a santidade de Deus. Paulo diz para nós, salmodiando a Deus, e isso todo crente pode fazer, cantando onde? No vosso coração. O crente, irmãos, antes de cantar com a boca, tem que cantar com o coração. Nós precisamos aprender a cantar com o coração. Paulo diz mais aos Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, próximo livro, mais adiante, Colossenses 3, versículo 16. Ele fala para nós, ele repete a mesma sequência. Ele fala para nós que além dos salmos e hinos, existem os cânticos espirituais. E o cântico espiritual são aqueles cânticos que a sua origem está no espírito do crente. São os cânticos que nós cantamos para o Senhor, inspirados por aquilo que Deus nos dá no momento. Você deve entender, irmãos, que nem sempre aquilo que nós cantamos um dia existiu na terra, mas um dia existiu no coração do crente. Há um velho cântico que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Frida, que foi a missionária sueca, que quando esteve aqui no Brasil, levando a palavra lá no Brasil, falando aos brasileiros,
ela entendeu que tudo aquilo que ela estava sofrendo produzia nela algo que fazia com que ela cantasse para o Senhor. Ela produziu hinos que até hoje falam ao coração do crente. Esses hinos, irmãos, são produzidos no coração do salvo. E esses hinos, eu posso chamá-los que são cânticos espirituais, porque é o Espírito Santo quem concede ao crente. Qual a diferença entre a atual música evangélica e a música que realmente produz glórias ao Senhor? As músicas realmente são para Deus. Elas permanecem a despeito do tempo. Elas vão continuar até que nós sejamos arrebatados. Diz a palavra do Senhor, Colossenses 3,16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor. A diferença daquilo que Paulo falou em Efésios e fala agora em Gálatas é que ele fala para nós, ele acrescenta a palavra graça. Ele diz para nós, cantando no nosso coração com graça. Deve haver graça em nosso coração, igreja. Devemos ter graça em nosso coração para servirmos ao Senhor naquilo que Ele quer fazer. Ele diz mais: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Voltando para o livro de Efésios capítulo 5, ele fala para nós, versículo 20, dando graças sempre, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É tão parecido. Paulo está dizendo para nós a mesma coisa, está falando para nós como igreja, dizendo para nós que nós precisamos ser cheios do Espírito. Agora, nós temos que entender, e eu quero perguntar a você: você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração? Sim ou não? Por quê? Porque agora você é filho de Deus. E todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele é a garantia de que nós subiremos para estar com o Senhor para sempre. Ele é a minha garantia, irmãos. Eu sei que eu sou salvo, não porque eu estou repetindo isso, mas porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ele está dizendo no seu coração, Ele testifica em você, que agora, não antes, mas agora, você é filho de Deus, porque você recebeu Jesus, o Filho, no seu coração. Amém? Agora, Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo de número, vamos lá para Gálatas capítulo número 5, versículo de número 25, ele fala para nós, que nós temos a vida do Espírito Santo. Agora, se vivemos, quando tem o Espírito Santo, quando vivem nele, nós vivemos no Espírito Santo, nós respiramos a vida de Deus, temos em nós o Espírito. Agora, se vivemos no Espírito, aí a coisa ficou difícil, aí complicou tudo, porque eu posso viver na casa dos meus pais e não ter relacionamento com eles. Eu posso viver com a minha esposa e não ter um bom relacionamento com ela. Nós temos que entender, irmãos, que não basta viver com ou no Espírito Santo. Nós temos que ter relacionamento com Ele. Temos que aprender a andar com o Espírito Santo. Aleluia. Imaginemos alguém, irmãos, que tem a boca suja. Imaginemos alguém, irmãos, que a cada frase fala um palavrão. Talvez você já foi um dia assim. Mas de repente, quando o pastor chega, ei, pastor está aí. Aí você segura as pontas. Você engole a saliva. Ia falar um palavrão, troca a palavra. Aí o pastor sai, você já solta um. Mas se o pastor ficar com você o dia inteiro, aí você não vai aguentar.
Aí você vai falar alguma coisa e fala: pastor, desculpa, falei sem pensar. Porque estando o dia inteiro com o pastor, você não vai conseguir se segurar, porque isso é o que está dentro de você. Agora imagine uma coisa, irmãos. Se você deixar que o Espírito Santo domine o seu falar, o seu andar, o seu agir, aí você não vai depender nem do pastor, nem de ninguém, mas apenas do Espírito Santo de Deus, que vai te conduzir. E é algo interessante, irmãos, porque eu falei para vocês que o Espírito quer nos conduzir em direção à vontade perfeita de Deus. Olha o que Paulo fala em Efésios 2, versículo 10. E veja o que ele está dizendo para nós. Hoje pela manhã, conversávamos com o diácono André Fugita. Ele dizia: pastor, agora entenda. O meu último emprego, eu carregava caixas pesadas. Era tão difícil, eu tinha que decorar os endereços, aprender os câmbios, era tão complicado. Eu dizia: Deus, por que é que isso está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Ele disse: pastor, agora eu entendo, estou num emprego maravilhoso. Estou num emprego que eu nunca imaginei que podia ser tão bom. Mas para chegar nesse, ele tinha que passar por aquele. Porque foi naquele que ele conheceu o patrão dele, que hoje o contratou. Então você tem que dizer que Efésios 2,10 fala assim, Efésios 2,10 fala assim para nós, como igreja, dizendo para nós assim: porque somos o quê? Feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Olha só como Deus está falando para nós, Ele já preparou o caminho para você. Está tudo preparado. A tua bênção está te esperando lá no final. Não pegue atalho. Não vá pela sua cabeça. Não aceite besterol. Entenda uma coisa: você tem que aprender a ser sensível à voz do Espírito Santo, mesmo que Ele te leve para onde você não quer ir, mesmo que Ele te conduza para um lugar difícil. Aceite, lá no final a sua bênção está te esperando. Deus está aguardando por você. Por isso que é muito importante seguir a direção do Espírito Santo. Eu me lembro em algumas situações da minha vida. Às vezes Deus está dizendo para você: olha, está indo de carro, está dirigindo, de repente você vai falar: para aí, entra à esquerda. Se você obedecer à voz do Espírito Santo, você entra para a esquerda. Quando você entra para a esquerda, de repente você passa, você vê um acidente no lugar onde você iria passar. Já aconteceu isso com você? Deus está dizendo para nós, irmãos, que o Espírito Santo quer nos guiar para que nós evitemos acidentes de percurso. Deus quer nos conduzir para que nós sejamos abençoados por Ele. Talvez já aconteceu com você o acidente. Então você pensou: pastor, eu segui a vontade da minha carne. Gálatas 5, versículo de número 16. Diz assim para nós: digo, porém, andai em espírito e não. A nossa carne tem desejos que são maus, a concupiscência, e ela nos leva, irmãos, a fazer a nossa vontade, o nosso querer. Quantas vezes, irmãos, eu falhei, porque o Espírito está dizendo para mim: não faça isso, faça assim. E a gente insiste em fazer do nosso jeito. E aí vem a tragédia. Aí vem o acidente. O que fazer então? Simples. Devemos nos humilhar. Sujeitai-vos diante da potente mão do Senhor. Ele diz para nós que tudo quanto nós fizermos, façamos em nome do Senhor Jesus. Ele diz para nós que nós podemos voltar ao lugar da vontade de Deus.
para que nós desfrutemos daquilo que Deus tem de melhor para nós. Deus tem o melhor para você, no seu trabalho, na sua família, no seu futuro, nos seus projetos. Deus tem o melhor para você. Mas nós precisamos, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Ouça a voz de Deus. Aprendamos que o Senhor nos diz na sua palavra, para que terminemos. Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre, pelo quê? Pelas bênçãos também, mas não só. Pelas vitórias também, mas um pouco menos. Dando sempre graças por tudo, bom ou mal. Dê graças a Deus por tudo. A nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou com medo, mas glória a Deus, eu vou. Estou assustado, mas eu creio, eu vou. Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai me guiar. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Lá na frente a luz vai brilhar, e você vai ver que o Senhor está te esperando, que Ele nunca te abandonou, mas te pega pela mão e diz: filho, vem comigo, tem vitória para você. Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, um aplauso para Deus. Glória a Deus. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Pai, não somos nada sem o Teu Espírito. O Teu Espírito nos trouxe vida, nos trouxe até aqui. Agora, Deus, queremos ser guiados por Ele. E nós te pedimos, Pai, guia-nos em tudo, Senhor. Guia-nos sempre. Guia-nos, Pai, em direção à Tua vontade. Nós te pedimos, Senhor Deus, ainda que passemos, Deus, por dificuldades, nós confiamos que o Senhor, ó Deus, nos aguardará no final do caminho. Temos certeza, Senhor, que o Senhor não nos deixará. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Que essa palavra, Pai, nos sirva de alento, Senhor, nos sirva de alimento, meu Deus, para que sejamos guiados em todo tempo pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. E lembre-se, ainda hoje, Deus quer guiar você. Deixe Deus te guiar, amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos assentar.